Olá pessoal, quero falar um pouco sobre o capítulo 4, uma maneira de dar algumas dicas, explicar alguma coisa aqui para vocês. O capítulo 4 é sobre a evolução dos seres vivos. Começando aqui, a partir da página 62, nós temos o desenvolvimento do tema. Interessante vocês olharem para o lado, tem aí o fóssil de um trilobita, também chamado de trilobite, uma forma de vida animal extinta há mais de 200 milhões de anos. A explicação que a gente tem aqui. Por que é importante o estudo dos fósseis pelos cientistas? Interessante você compreender essa ideia. No nosso livro nós temos aí registros do passado. Os arqueólogos, eles pesquisam muito para tentar encontrar fósseis de seres do passado. Os fósseis são restos de animais, ou restos de vegetais, ou vestígios deixados por eles, encontrados no solo. E esses fósseis, eles são mineralizados. Significa dizer que eles estão todos impregnados com minerais. Na realidade, um fóssil ele parece uma rocha, um pedaço de pedra. Então é interessante para a ciência ela encontrar os fósseis, porque os fósseis mostram mais ou menos o tipo de animal que existiu no passado que não existe mais hoje. Muito bem, vamos iniciar aqui com o conceito de evolução. Eu antecipo logo que esse termo evolução, ele significa transformações que ocorrem nos seres vivos ao longo do tempo, mudanças que ocorrem nos seres vivos ao longo do tempo. Esclareço também que quando a gente vai falar sobre evolução, é bom saber que evolução é uma teoria. Teoria significa dizer que é um conhecimento apresentado no meio científico, mas que não tem uma prova, não é um conhecimento comprovado. E por que se estuda sobre a evolução? Porque a evolução é tida hoje como uma explicação sobre o que acontece com os seres vivos. Assim, é uma forma que tentam apresentar para explicar a grande variedade de seres vivos que existem no nosso planeta. Então, primeiramente, observando os fósseis, os cientistas, eles perceberam que muitas espécies de seres vivos do passado não existem mais. Os atuais organismos apresentam algumas semelhanças com esses ancestrais que, por alguma razão, desapareceram do nosso planeta, ou seja, foram extintos. Esse é o nosso primeiro parágrafo. O fóssil da foto abaixo, nós temos aqui a descrição de um Archaeopteryx, um animal que se percebe o detalhe do fóssil dele nessa rocha. Nós temos mais aqui abaixo uma figura, um desenho, onde se imagina o formato que ele tenha. Assim você pode perceber que para a ideia de evolução, o fóssil ou os fósseis, eles são muito importantes. Um animal como esse aqui, chamado de Archaeopteryx, ele não existe mais hoje, mas esse fóssil nos permite ter uma ideia de como ele era, para ter por base aqui o fóssil para fazer o desenho mais ou menos imaginado desse animal. Então, nessa foto aí a gente tem esse animal aí. No entanto, não é exatamente igual a nenhuma ave atual, esse animal. Então, esses processos de modificações sucessivas ao longo do tempo que deu origem aos seres vivos atualmente existentes é chamado de evolução. Um conjunto de transformações que ocorrem nos seres vivos ao longo do tempo. Mas como a evolução acontece? Como os cientistas explicam isso? Eles utilizam duas ideias iniciais, duas teorias que já foram criadas. Uma delas, uma teoria que não é mais tida como verdadeira, mas se estuda ainda. A explicação dada por Jean-Baptiste de Lamarck. Eu vou ler aqui o texto. Lamarck sugeriu que a explicação para as evidências presentes nos seres, melhor dizendo, nos fósseis, seria o fato de os seres vivos evoluírem ao longo das gerações. As modificações para eles, as modificações que ocorrem nos seres vivos, deve-se ao fato da evolução. Mas como Lamarck explica? Ele propôs que quando um organismo usa alguma de suas partes, elas se desenvolvem mais do que aquelas que são menos usadas. E que essas novas características adquiridas
passariam para os descendentes. No entanto, não há evidências de que novas características adquiridas em vida por um organismo passem para os descendentes, e por isso as explicações lamarquistas não são aceitas atualmente pelos cientistas. Mas o mérito de Lamarck foi admitir em sua época que os seres vivos evoluem. Ele foi um dos primeiros a falar, a mencionar esse termo evolução, indicando que os seres vivos evoluem ao longo do tempo. Um outro cientista que também apresentou seu conhecimento, logo depois de Lamarck, um dos cientistas foi Charles Darwin. Então veja bem, no ano em que Lamarck publicou suas ideias, nascia o Charles Darwin. Charles Darwin nasceu no ano que Lamarck estava publicando seu material. Em dezembro de 1831, aos 22 anos, Charles Darwin ele se juntou à tripulação do navio Beagle, cuja missão era mapear o litoral da América do Sul, pouco conhecido naquela época. Então, em 5 anos de viagem, o Charles Darwin ocupou muito do seu tempo coletando amostras de fósseis, observando espécies de animais e plantas, seu comportamento, suas adaptações. Terminada a jornada, ele pôde elaborar suas propostas de explicação para a evolução dos seres vivos. E assim, depois que ele juntou todo esse material, organizou, ele publicou o seu livro A Origem das Espécies. Então, no ano de 1859, ele publicou o livro A Origem das Espécies. A Origem das Espécies por meio da seleção natural. Darwin ele percebeu que os seres vivos, em geral, eles têm grande facilidade para gerar descendentes. Mas, entre esses seres, nem todos conseguem sobreviver até que possam produzir seus próprios descendentes. Então Darwin também ele percebeu que os descendentes de um ser vivo, eles não são todos exatamente iguais. Eles sempre apresentam pequenas diferenças individuais. E ele concluiu assim que algumas dessas diferenças são hereditárias, herdadas dos seus ancestrais, seus pais, e podem, em princípio, ser transmitidas aos descendentes. Ainda, segundo as ideias de Darwin, em qualquer espécie de seres vivos, alguns indivíduos possuem características que os tornam mais aptos a sobreviver do que outros em determinado ambiente. Os indivíduos mais aptos têm maiores chances de chegar à vida adulta e, consequentemente, transmitir essas características aos seus descendentes, seus filhotes. O ambiente, com seus fatores vivos e fatores não vivos, favorece os organismos mais aptos a enfrentá-lo. Assim, ao longo das gerações, ocorre o que o Darwin chamou de seleção natural dos indivíduos mais adaptados ao ambiente. Um bom exemplo, uma explicação interessante para isso, suponha que uma determinada espécie de inseto, cujos indivíduos são verdes, viva numa região do litoral, uma região próxima ao mar, coberta por muita mata verde. Nós temos uma figura aqui abaixo que está nos mostrando essa ideia. Você está vendo aí na letra A, um indivíduo, um inseto que vive próximo ao litoral, e uma região que tem muita vegetação, muito verde, uma área bastante verde. Os indivíduos dessa população de insetos, eles cruzam uns com os outros e sempre apresentam novos indivíduos, com pequena variações individuais na cor. A gente pode perceber. Um novo indivíduo que seja verde amarelado estará menos camuflado na folhagem. Ele será visto mais facilmente por aves predadoras e terá menos chance de sobreviver. Também será mais facilmente predados os indivíduos que têm cor verde mais escura. Você pode ver na figura aqui, na figura B, nós temos aqui facilmente predado o indivíduo que tem cor verde mais escura e os indivíduos que têm cor verde muito clara. Então, qual é a cor que melhor vai camuflar
um indivíduo que tem, um inseto que tem a sua cor mais parecida com a cor da vegetação verde que existe aí nessa mata. Então, o ambiente favorece ao indivíduo mais adaptado a ele. Nesse caso, quem está mais camuflado é o inseto que vai ter a sua cor igual à das folhas da vegetação. Outro tema aqui, pessoal, outro tópico, melhor dizendo, é como se formam novas espécies. Como é que uma espécie gera outra espécie? Como é que uma espécie se transforma? Vamos lá. Vejamos um exemplo. Nós temos aqui, eu estou lendo esse trecho aqui da página 64, onde ele diz: vejamos um exemplo de como a teoria da seleção natural permite explicar o surgimento de uma nova espécie ou de novas espécies a partir de espécies anteriores. Para isso, voltemos ao exemplo dos insetos no litoral, nessa figura logo acima da página 64, figuras A e B. Considere que, com o passar de milhares de anos, as condições da região se modifiquem e uma parte desse litoral seja inundada pelo mar, separando a população em duas partes, uma das quais foi isolada numa ilha. Considere também que as alterações do clima façam com que a ilha tenha condições tais que favoreçam o crescimento de árvores de folhas verdes mais escuras e que no continente sejam favorecidas plantas com folhas ligeiramente amareladas, como está ilustrado na figura C aí do seu livro. Nós temos, na figura mais aqui abaixo, nós temos no continente uma vegetação mais clara, onde insetos com a cor mais clara camuflam bem lá, e lá na ilha nós temos uma vegetação com folhas verdes mais escuras, onde insetos mais escuros camuflam melhor. Então, na ilha, pela seleção natural, serão favorecidos os indivíduos com cor verde mais escura e no continente os indivíduos mais amarelados. Com o passar de milhares de anos, nós teremos populações com cores distintas. Além da cor, muitas outras características podem ter sido alteradas como decorrência da seleção natural, que favorece os indivíduos mais aptos a enfrentar cada ambiente. Poderá chegar um momento em que ambas as populações terão diferenças suficientemente grandes a ponto de, se colocadas em contato, não conseguirão mais cruzar entre si, originando descendentes férteis. Nesse momento, elas passaram a ser duas espécies diferentes que se originaram de uma mesma espécie ancestral. Outro item interessante aqui, árvores filogenéticas. A história da vida na Terra tem sido gradualmente desvendada pelos cientistas, sobretudo por meio de estudo dos fósseis. Então nós podemos entender, é bom lembrar, que os fósseis eles são muito importantes quando a gente fala sobre esse tema evolução. Embora não seja provada, a evolução ela é considerada por grande parte dos cientistas como sendo algo que explica a grande quantidade de seres vivos. Então, alguns dos acontecimentos marcantes da história já são conhecidos e permitem montar um esquema. Nesse esquema, vocês têm aí na página 66, intitulado como Linha do Tempo da Vida na Terra, mostrando alguns acontecimentos. Nós temos expressado aqui em milhões de anos. Então, veja no item 1, está aí, eucariotos mais antigos, são seres que têm o seu núcleo organizado dentro de uma membrana, também chamado de seres eucarióticos, 2.200 milhões de anos atrás. Nós temos aqui, as plantas começaram a surgir há menos de 600 milhões de anos atrás, os vertebrados também. Nós temos outro ponto importante aqui, o surgimento de insetos e anfíbios, há menos de 400 milhões de anos. Nós temos répteis, 300 milhões, mamíferos e dinossauros, há mais ou menos 250 milhões de anos atrás. Isso aqui é uma linha do tempo montada. E nós temos aqui a extinção dos dinossauros, há mais ou menos 65, 70 milhões de anos atrás. E nós temos aqui os hominídeos e tal, né, os que deram origem aos seres humanos atuais, os primeiros hominídeos. Você vê aí, isso aqui é uma linha do tempo.
Não é para vocês decorarem isso aqui, só para vocês terem uma noção, deem uma olhada. E assim a gente termina o nosso capítulo 4. Vocês resolvam apenas as 3 questões do uso que aprendeu, da página 71. Então até nosso próximo momento.